Agora, sobre essa situação do Flamengo, o Corinthians vive uma situação muito parecida, com grandes jogadores sem contrato para a próxima temporada. No caso do Corinthians, são 9. O Fábio Santos, o Gil, Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Maicon, Cantilho, Bruno Mendes e Juan Oliveira. Desses, Mili, quem que tem que permanecer e renovar com o Corinthians? Ai, que difícil isso. Eu não acho que... Muita gente tem que ir embora, sabe, Domi? Eu acho, mas não acho que é isso que vai resolver. Não é esse o problema do Corinthians. O problema do Corinthians é muito maior do que o do Flamengo, mas muito maior. Eu acho que a gente tem que sim renovar o elenco. Estava no fim de papo outro dia com o Renato e a gente tocou nesse assunto assim do Renato Augusto, né? O que fazer? Porque é um fora de série, mas agora ele não joga mais 2 tempos seguidos, não joga 3 jogos seguidos. Fazer o que com ele? Está em disputa, né? O que a gente vai fazer? Não é um debate, não sei. Eu deixaria o Renato Augusto ir embora. Mas não sei, nem eu mesma sei se concordo comigo, sabe? Tem jogadores ali, por exemplo, o Cantillo, eu acho que ele nunca foi escalado na posição correta. Eu concordo, a Marília Ruiz vive repetindo isso, ele não é volante, ele não é volante. Ele não é volante, ele não vai fazer isso, sabe? Então, acho que olhar cada jogador, ver quem fica e quem sai, é importante. Fagner, visivelmente fora de forma, né? Não vou falar acima do peso, mas fora de forma. Fábio Santos, agradecemos todos os serviços prestados, tem que sair rendidas as devidas homenagens, mas talvez não dê mais, né? Então, muita gente... Yuri Alberto, eu não sei, até hoje eu não sei. No Inter ele foi tão bem, né? E aqui ele não marca gol, é um centroavante que não marca gol. Fazer o que com Yuri Alberto? Mas não é isso. Eu acho que tem que ser avaliado outras coisas, assim. O Corinthians tem a terceira maior folha salarial, folha de pagamento do futebol brasileiro. Como assim? E a atual diretoria diz que está arrumando a casa, que é uma administração impopular, por isso sugerindo assim que não ganha nada por isso. E está arrumando a casa com a terceira maior folha de pagamento, liquidando a base a preços irrisórios, trazendo o Yuri Alberto. Eu não sei. Então é por aí, sabe? Não, acho que não vai adiantar nada você reformar a mobília da sala com a casa caindo aos pedaços. Com aquela infiltração, né, que volta. Você pinta, isso, o negócio volta. Ô, exatamente. Renato, qual desses a gente falou ainda tem um mercado entre os principais times da Série A do Brasil? Primeiro, deixa eu fazer um comentário. O primeiro cara que deveria vazar para começar a resolver o problema do Corinthians é o presidente. O Duílio Monteiro Alves é um caos, é um desastre. Ele vendeu praticamente a base toda para trazer o Yuri Alberto. Mandou embora aquele... Como é o nome dele? Aquele zagueiro excelente que está na seleção. Robert Renan. Robert Renan, um zagueiraço, aquela coisa que aparece de anos em anos. E ele aí incluiu numa negociação para trazer o Yuri Alberto. E outros jogadores, ele e o Zenit parece que tem uma linha direta, né? O garoto revela aqui e vai para o Zenit. Eu acho o Duílio Monteiro Alves o maior problema do Corinthians. Agora, dessa turma que está saindo aí, que nós estamos comentando que poderiam sair, que precisavam sair, eu daria uma chance ao Renato Augusto no Flamengo, para ele encerrar a carreira. Vem para cá com um salário mais baixo, com um contrato de produtividade, mas vem para cá encerrar sua carreira, que você vai acabar campeão de alguma coisa e vai ser legal para a sua história, porque fala-se muito do Renato no Corinthians, o Renato é jogador da base do Flamengo. O Renato espantou para o futebol e jogou no time profissional, jogou bem no Flamengo. Então, eu acho que seria legal. E para o Flamengo, olha... Quem sabe, né? Você junta um meio Arrascaeta com um meio Renato Augusto e você sempre vai ter alguém lá para poder armar as jogadas, né? Embora eu acho que no ano que vem o Flamengo vai despejar tanto dinheiro no futebol para contratar jogador, que é o último ano da administração Landim, que eles vão finalmente trazer um cara para a reserva do Arrascaeta, né? Ou para jogar com o Arrascaeta, coisa que esses anos todos não fizeram. Mas dessa turma toda aí, o único que me interessa realmente seria o Renato Augusto. E dos velhos, não está na lista, mas eu gostaria muito, o Cássio, né? Para mim, o Cássio, hoje em dia, é o único grande jogador do Corinthians. Esse ainda é um goleiro espetacular. Concordo, Renato. E o Wood, diz aqui que Renato tem todo o meu respeito, um grande jornalista. Muito bom. Valeu! E a Charreiro, a Mili é tão maravilhosa. Denis Oliveira,
RMP, o muso do bom humor. Olha, muso do bom humor. Gostei dessa. Uia. Charreiro, só queria receber um beijo da Domi e da Mili. Beijos, muito obrigada. Só que o número de likes, gente, está baixíssimo. E, ó, muita gente falando aqui da seleção, reclamando da seleção. Tinha um comentário deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Sandra Bueno, não fala dessa seleção. Porcaria de data FIFA, fala dos nossos times. 40 minutos de programa e eu não falei da seleção. Se isso não merece seu like, meu amigo, não sei o que merece. Mas tem uma coisa que tem que ser comentada, né? A do tal arcebispo, sei lá eu de onde, que foi fazer uma cerimônia em homenagem ao Ancelotti e tudo, e entregou que o Ancelotti realmente está com o contrato assinado com a seleção, né? No discurso dele de elogios ao Ancelotti, ele ainda disse assim, pois é, e que ano que vem terá um desafio tão gigantesco de dirigir a seleção mais campeã do mundo da história. Pô, imagina, o bispo entregou o Ancelotti. Agora eu não tenho mais dúvida se o bispo falou, palavra de Deus. Mas eu vou segurar mais um pouco esse papo de seleção, para vocês darem o like, tá? Até porque tem uma matéria hoje no UOL do Ricardo Perrone e do Diego Garcia, revelando como um agente que está ligado a diversas contratações no Corinthians agia para segurar os jogadores com empréstimos. É uma história muito louca. São mais de 2.500 páginas de vários processos que correm na justiça, apontando que o Fernando Garcia, ex-conselheiro vitalício do Corinthians, a empresa dele, a Elenco com K, e o sócio Guilherme de Miranda Gonçalves emprestavam dinheiro para os jogadores para que eles ficassem sempre ligados a eles e à empresa. A prática funcionava mais ou menos assim, eles emprestavam dinheiro em condições muito boas, assim, muito convidativas, e falavam, não precisa devolver agora não, só devolve quando você quiser romper o contrato com a empresa. Olha que loucura! A ação foi movida pela agência ou por empresários para cobrar dívidas desses empréstimos a 7 atletas, incluindo o Gustavo Mosquito, atacante atual do elenco corintiano, Mili. Que situação, que loucura! Que coisa horrorosa, né? Que história horrorosa, porque isso tudo seria agiotagem, né? A gente está falando, se é isso aí que é verdade, a gente estaria falando de agiotagem. É isso, assim, se investigar, talvez apareça mais coisa, porque não é possível o Corinthians estar na situação que está. Eu fiz uma entrevista outro dia com Elias Jabbour, um economista amigo meu, uma das vozes mais lúcidas no debate político hoje, e ele falou muito do Corinthians, do que o Corinthians poderia fazer, de como o Corinthians poderia ser o clube mais rico do Brasil, e não é, né? Então a gente ouve esse tipo de história, a gente se escandaliza, mas ao mesmo tempo pensa, faz todo sentido. Se está onde está, talvez haja mais histórias como essa, né? É lamentável. E o Renato estava falando que o único ali é o Cássio, né? E olha que contradição. O Cássio é o único que tem substituto para já. O Carlos Miguel é um goleiro que vai ser de seleção. Ele vai ser, talvez, o maior goleiro do Brasil durante algum tempo. E ele está lá, pronto para entrar. Se o Cássio amanhã falar tchau, tchau, deu para mim, cansei, a gente tem substituto. As outras posições, nenhuma. Tem um jogador que merece destaque também, que é esse moleque, Moscardo. Esse garoto joga muita bola. Esse garoto tem um futuro brilhante pela frente. Muito bom jogador. Sim, mas já é vendido, antes de abaixarem as cortinas, né? Aliás, sobre esse negócio de empresário, deixa eu dar contar uma historinha de um repórter da velha guarda. Na minha época, quando os empresários estavam começando a se firmar e a se tornar agentes importantes no cenário do futebol, o que o empresário fazia? O empresário chegava com o garoto, começou a se destacar, dava um carrão para ele. Aí o garoto continuava crescendo, o empresário ia lá e dava uma casa para os pais. E com isso, ele acabava agenciando o garoto. E acabava simplesmente se tornando quase que dono, numa época em que havia o passe. Lembra? Na minha época de repórter havia o passe. O clube só vendia se quisesse. Mas na minha época, por exemplo, havia ainda no início, depois não, depois degringolou, muita papo de comprar o jogador. O presidente de um clube se reunia com o presidente do outro para negociar. Francisco Horta foi na casa do Vicente Mateus para contratar o Rivelino. Depois se reuniu com o Márcio Braga para fazer o troca... com Hélio Maurício, perdão, foi antes do Márcio.
Hélio Maurício para fazer o famoso troca-troca. Ligava para o Boré, ligou uma vez na minha frente. Nós estávamos todos, já contei essa história aqui, mas é sempre interessante. O Horta esperava todo mundo, o pessoal da cobertura, subir no gabinete dele, e ele chegava tarde, a gente tinha que ficar nas laranjeiras até tarde, e dizia: qual vai ser a manchete do Globo amanhã, Marcelo Rezende? O Zico fez 3 gols no coletivo. Qual vai ser a manchete do dia amanhã, Zildo Dantas? E assim ia. Quando não tinha o Fluminense, ele dizia: não, o Fluminense tem que ser a manchete. O que eu preciso fazer para que o Fluminense vire manchete? Você tem que contratar um grande jogador. Dona Fulana, chamava lá a secretária dele, liga para o Charles Boré. Charles Boré era o presidente do Botafogo. Boré, eu quero contratar o Marinho, Bruxa, Marinho Chagas. Imagina, era assim que as negociações muitas vezes eram feitas. Então, quando o empresário entra, o empresário passa ele a se tornar o grande agente dessa história toda. E aí você me pergunta, por que o empresário aparece, se firma e nunca mais saiu no mundo inteiro? Porque o empresário, muitas vezes, é o cara que faz a rachadinha com o dirigente. O dirigente não pode receber o dinheiro direto, o empresário cobra a comissão dele, poupuda e desvia parte dessa comissão de volta para os dirigentes dos clubes. Isso aí é mais velho do que andar para frente, entendeu? Infelizmente, quando eles tomaram conta, passou a ser isso. Por que geralmente os clubes só trabalham com 1 ou, no máximo, 2 empresários? Porque são os caras que já estão no esquema. Essa é a verdade. O Douglas está falando aqui, Renato. Não, fala, Domi, depois eu falo. É que eu achei um bom comentário. Ele falou isso, além de agiotagem, beira a escravidão por dívida. Sim, exatamente. E isso que o Renato lembrou de uma época, eu não sou muito fã de glamourizar o passado, porque tinha tanta coisa horrível, mas tinha coisas boas também. Francisco Horta, Márcio Braga, Vicente Mateus, alguém podia escrever um livro, hein, Renato, sobre esses 3 dirigentes, o que eles fizeram no futebol, e eles se reuniam, eles eram amigos, sabe? O Márcio Braga e o Horta era uma dupla, sabe, em nome do futebol, da grandiosidade do futebol, e amavam aqueles clubes, né, o Márcio Braga amava o Flamengo acima de todas as coisas, e o Francisco Horta o Fluminense acima de todas as coisas. O Francisco Horta um dia deu na telha e falou: vou trazer o Rivelino, e foi lá, com o Vicente Mateus, sentou, foi negociar, negociaram a invasão do Maracanã, foi negociada. Vocês querem metade do estádio? Em nome do futebol, pode ser que isso funcione. Tudo era uma outra escala, esses dirigentes que a gente está falando, especialmente esses 3, né? Deixa eu falar uma outra coisa, falando em Fluminense. Gente, a camisa em homenagem ao Cartola, vocês viram? Que coisa mais maravilhosa a camisa, olha aí. É isso. Que coisa linda essa camisa. Golaço do Fluminense lançar essa camisa. E o Cartola, que aliás era tricolor, mas a mulher, né, Dona Zica, era Flamengo. O filho, que tem uma peça promocional que o Fluminense fez com ele, é Flamengo. Mas o filho do Cartola recebe a camisa do Fluminense e se emociona. É isso, futebol, gente, ou deveria ser, né? É isso, e é muito bem lembrado, Mili, porque essa camisa é maravilhosa, e toda a campanha, né, toda a homenagem, lindíssima. Eu tô querendo uma, eu acho que eu vou comprar. Eu tô querendo ir para a final da Libertadores, e aí, como eu já vou torcer mesmo pro Fluminense, já falei aqui que quero que vença o Boca, eu acho que eu vou até de camisa. Me leva, Domi, eu tô atrás de um ingresso desesperadamente, eu não consigo. Você falou que quer que vença o Boca? Não, que quero que o Fluminense vença o Boca. Bom, é bom esclarecer isso, porque você falou assim, quero que vença o Boca, ficou a sensação de que você ia torcer pelo Boca Juniors. Aí você chega lá no Alegre, no Maracanã, é bom esclarecer direitinho. Tá certo. Nem sei, para não ficar nenhuma dúvida.